Fala pessoal, beleza? Estamos de novo aqui em mais um Física com o John e na aula de hoje a gente vai falar de dinâmica impulsiva. O que é dinâmica impulsiva? Para a gente entender tudo isso, gente, a gente primeiro tem que ter noção, tá, dos conceitos básicos envolvidos em dinâmica impulsiva, que são quantidade de movimento e impulso. Tá? Então vamos lá. O que seria essa quantidade de movimento? Para que vocês entendam melhor o que é quantidade de movimento, vamos pensar no que a gente já estudou em cinemática. A gente sabe que a gente consegue estudar o movimento de um corpo através das equações horárias de movimento, certo? Eu sei onde o corpo vai estar e dependendo da sua velocidade, tá? Do tempo, do espaço. Então a gente sabe como esse corpo vai se comportar utilizando essas equações. A questão é, em nenhum dos momentos em que a gente estudava essas equações, né, a gente colocava nessas equações uma massa do problema, a massa do corpo que está sendo estudado. Ou seja, se eu pegar uma bola de boliche e uma bola de golfe para estudar do ponto de vista da cinemática, as equações seriam as mesmas. Ou eu uso sorvete, ou eu uso sorvetão para qualquer uma das duas. A massa não é levada em consideração. Mas a gente aprendeu em dinâmica, com a inércia, o conceito de inércia, é que quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade para colocá-lo em movimento. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que parar uma bola de boliche é muito mais difícil do que parar uma bola de golfe, tá? Contando que elas estão com a mesma velocidade. Tudo bem? Então, a quantidade de movimento é uma grandeza utilizada pelos físicos para juntar tudo isso, para dar uma informação completa do corpo. Tá? Então, se eu tenho a massa e a velocidade, então eu tenho a informação completa do corpo, porque eu vou saber onde ele vai parar, qual a força que está envolvida nisso, e a gente vai entender tudo isso no decorrer das nossas aulas de dinâmica impulsiva. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que quantidade de movimento simplesmente é a velocidade vezes a massa do corpo. Bom, então eu sei que a bola de boliche tem maior quantidade de movimento, tá? Porque ela tem mais massa do que a bola de golfe, considerando que as duas têm a mesma velocidade. Bom, então a gente pode dizer que a quantidade de movimento ele é igual a massa vezes a velocidade. Tudo bem, gente? Ótimo. Uma coisa importantíssima, tá? A unidade é só seguir as unidades aqui da massa e da velocidade. Massa, quilograma, certo? E velocidade, metros por segundo. Opa, tem uma coisa errada aqui, vamos cortar. Metros por segundo só. Bom, bem simples, né? E uma coisa importantíssima que os alunos costumam errar e esquecer muito. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial e precisa de intensidade, direção e sentido. Tá? Neste caso, ela tem a mesma direção e mesmo sentido que V. Só a intensidade que muda porque eu estou multiplicando um escalar aqui. Tudo bem? Ótimo, eu não posso esquecer disso, gente. Muitos problemas vão ter algumas pegadinhas envolvendo essa questão vetorial, como a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá bom? Ótimo. Outro conceito importante para a gente entender dinâmica impulsiva é o próprio impulso. O próprio nome já diz, né? Dinâmica impulsiva. Então, é a dinâmica do impulso. Muito bom. O que seria esse impulso? Eu acho que o próprio nome já diz o que seria esse impulso. Quando a gente fala que vai impulsionar algo, é dar um empurrão em alguma coisa, é fazer com que uma força seja exercida num corpo num determinado tempo. Então a definição de impulso é justamente isso. Eu tenho um corpo com uma velocidade v0, vamos supor que eu estou com a bola de golfe aqui, com uma velocidade v0, e aí nela eu vou aplicar uma força, fazendo com que essa bola, tá, adquira uma nova velocidade. Ou seja, eu estou acelerando essa bola aplicando uma força nela. E lembrando, né, força é igual a massa vezes aceleração. E aí a questão é, o que era a aceleração mesmo, gente? Vamos ver se vocês aprenderam em cinemática. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Né? Então eu posso escrever que esse ΔV é a aceleração vezes o tempo. Né? V menos V0 é a aceleração vezes o tempo. Tudo bem até aí? Olha que legal. O que a gente vai fazer aqui neste caso
é multiplicar a massa. Então, tudo que eu faço de um lado da equação, eu vou ter que fazer do outro também. Quando eu multiplico aqui, o que eu vou obter desse lado? Eu vou obter m vezes v menos m vezes v0. Concordam comigo? Olha o que eu vou ter aqui, gente. M vezes v é a quantidade de movimento. É o Q no final. E m vezes v0 é a quantidade de movimento no início. Então, o que eu tenho aqui deste lado é a variação da quantidade de movimento. Enquanto aqui basta multiplicar massa vezes aceleração que eu vou ter força. Tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Força vezes tempo, a de aplicação dessa força, é igual à variação da quantidade de movimento. Fácil, né? E se a gente pegar isso aqui, tá? A gente pode chamar, né, definido na física, força vezes tempo, como impulso. Tá? Impulso causado por uma força é essa força vezes o tempo de aplicação dessa força. Importante de novo, impulso é uma grandeza vetorial. Tem direção, sentido e tem intensidade. Direção e sentido iguais ao da força que está sendo aplicada. Bom, as unidades, gente, vamos lá. Ah, professor, a unidade é igual? Se impulso é igual a variação de quantidade de movimento, tá? A gente pode até escrever que as unidades são iguais, né? Mas, pelo sistema internacional, nós utilizamos a força vezes tempo, então nós utilizamos como padrão Newton vezes segundo. Bom, lembrando que Newton nada mais é do que quilograma metro por segundo ao quadrado. Bem, gente, perfeito. Outra coisa importante, tá? Neste caso, a gente está aplicando uma força que é constante. Mas vai ser muito comum a gente encontrar problemas, como o exercício que eu vou fazer para vocês, em que as forças são variáveis, elas mudam. Então, o que a gente pode construir? A gente pode construir um gráfico, quando essa força é variável, né? Um gráfico da aplicação dessa força pelo tempo. Então, olha o exemplo que eu tenho para vocês aqui. Vamos dizer que inicialmente eu não tenho nenhuma força e quando chegou nesse tempo aqui, tá? Nesse tempo T1, a minha força começa a ser aplicada, ela chega aqui no máximo e depois ela começa a ser retirada do corpo até esse corpo não ter mais a força dentro do próximo intervalo de tempo, né? No decorrer do tempo. Então, o ΔT de aplicação da força é esse. Tá? Só que a força é variada. Então eu não posso simplesmente fazer que impulso é igual a força vezes o tempo, porque a força está mudando. Né? Então o correto seria integrar essa área aqui, né? Como vocês já sabem. Para os alunos de ensino médio, essas figuras são figuras que vocês conhecem, né? Quadrados, trapézios, triângulos, então vai ficar mais fácil de calcular. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o impulso, neste caso, vai ser numericamente igual à área dessa figura. Tá? Lembrando que é força vezes tempo. A dica aqui, não só para essa matéria, mas para todos, gente. Toda vez que vocês verem um gráfico numa prova, tá? Olhe os eixos e multiplique os eixos para ver se aquilo é uma grandeza física que você conhece. Tá? Porque a multiplicação dos eixos vai te dar qual é essa grandeza representada pela área. Bom? Ótimo. E aí, é muito comum a gente transformar essa área aqui, né? Quando a gente não conhece a área, a gente transformar em uma área que a gente conhece. Então, a gente pode, no caso, redesenhar essa figura aqui em um retângulo, tá? Em um retângulo que vai ter a mesma área que essa figura aqui. Contanto que a gente conheça essa que a gente chama de força média. Então, essa área vai ser idêntica a essa. Bem? E a gente pode aplicar a fórmula que a gente conhece. Impulso é igual a força média vezes tempo. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Nos vestibulares. Ótimo. Então, para a gente encerrar tudo aqui, a gente tem o teorema do impulso, que relaciona essas duas coisas, quantidade de movimento e impulso. E o teorema de impulso diz que o impulso de uma força ou da resultante de forças em um corpo, ele é igual a resultante vezes o tempo de aplicação dessa resultante, tá? E a variação de quantidade de movimento.
Beleza, gente? Então, ó, o impulso de uma força resultante é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo dentro de um intervalo de tempo de atuação dessa força. Isso é o teorema do impulso. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos guardar numa caixinha porque é muito, muito importante. Então, reunindo todas essas informações, vamos partir para o nosso exercício. Exercício 1. O enunciado diz que observe o gráfico, a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Certo? Então, é o que eu falei para vocês lá, gente. Geralmente no exercício vão ser áreas que vocês conhecem. Tá? Tá lá. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newtons vezes segundo equivale a... Ótimo, gente. Primeira coisa, a gente sabe, pega lá, temos força em newtons, já está na unidade correta. O tempo está em segundos, já está na unidade correta. E a gente sabe, né, como essa força é variável, a gente acabou de ver. Então, quer dizer que a intensidade, ou impulso, perdão, é igual, numericamente igual, à área deste trapézio. Tá? Não preciso nem mudar as unidades, que já está tudo no sistema internacional. A questão é, vocês lembram quanto que é a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tá bom? Agora, basta a gente transformar essas bases menores e maiores nas grandezas físicas que a gente tem aqui. Então, vamos lá. O impulso, neste caso, vai ser igual à área, numericamente igual à área, e a base maior é quem? É o intervalo de tempo, 9 segundos. A base menor é o intervalo de tempo aqui em cima, gente, ó, tá? De 3 segundos, certo? Muito bom. Vezes a altura do seu trapézio, que no nosso caso é essa força aqui. Né? Olha, eu fiz uma cagada aqui, né? E eu não consigo enxergar que ficou a quantidade de força. Ah, é 6 vezes 10 a terceira. Muito bom. Vamos lá. Os autores de 6 vezes 10 a terceira newtons dividido por 2 da própria equação. Então aqui eu vou ter 12, né? 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Então eu tenho 36 vezes 10 a terceira. Colocando em notação científica, eu vou ter 3,6 vezes 10 a quarta newton vezes segundo. Esse é o impulso causado pela força F. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, né? E são exercícios típicos de vestibular. Ótimo. Agora tem um outro exercício para vocês usando diretamente o teorema do impulso. Vamos lá? Seguinte, tem uma partícula de massa 2 kg, tá? Está em movimento retilíneo sobre uma superfície sem atrito com uma velocidade constante. Então vamos dizer que esse corpo, como a gente já viu lá esse exemplo bem parecido, tá? Eu tenho um corpo aí, ele está em uma velocidade inicial, velocidade constante, tá? E esse corpo tem 2 kg de massa. Muito bom. E essa velocidade inicial é de 1 metro por segundo. Muito bom. Ao se fazer atuar sobre uma partícula uma força de 2 newtons na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento, tá? Então tem uma força para cá, ela atua durante 1 segundo, tá? E aí ele vai sofrer uma aceleração constante. Então tem aqui durante 1 segundo, tá? Um intervalo de tempo aqui de 1 segundo, essa força sendo aplicada nessa direção, tá? Uma força F aqui. Bom, e eu quero saber qual é essa velocidade final. Tá? Então, ao final de um intervalo de tempo de 1 segundo, tá? Depois que a força é parada, para de agir, qual é a velocidade do corpo aqui? Tudo bem? Então vamos lá, quais as grandezas que ele me deu, gente? Ele me deu força, me deu tempo,
me deu a massa, tá? E ele está pedindo quanto que é a velocidade final, tá? Então eu tenho todas as grandezas importantes para o cálculo, né? Aplicar a minha teorema do impulso. O teorema do impulso nos disse, né? Vamos lá, que impulso de uma força F, ela é essa força F, ou a resultante de forças, vezes o tempo, vezes m, vezes o ΔV. Tá? Então a gente pode usar essa equação aqui direto. Ó. Vamos lá, força, vou fazer no cantinho, tempo, massa e ΔV. E achar esse ΔV. Achando o ΔV, a gente tem o inicial, a gente descobre quanto que é o final. Certo? Então vamos lá. Força, 2 newtons. Tempo de aplicação, 1 segundo. Massa do corpo, 2 quilos. Certo? E variação da velocidade. Então passo 2 dividindo lá, ó. Corta, eu vou ter um ΔV igual a 1 metro por segundo. A questão é esse ΔV é V final menos V inicial. Certo? O V inicial é igual a 1. Opa! 1 igual a 1. Passo para lá, eu vou ter uma velocidade final igual a 2 metros por segundo. Bem tranquilo, né, gente? Resposta E. Beleza? Então é isso. O nosso final do nosso segundo exercício é um exercício importante. Dá para fazer do ponto de vista da cinemática também, tá? Transformando essa força em aceleração e usando as equações da cinemática. Dá para fazer sem problema nenhum, mas aqui é muito mais fácil e muito mais rápido. Certo? Então é isso, gente. A gente finaliza a nossa primeira aula de dinâmica impulsiva. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.